Essa aula aqui vai ser uma aula definitiva para você aprender C, soma Cs e conte Cs dentro do Google Planilhas. A gente já falou bastante sobre essas três funções aqui, então essa aula aqui ela é bem do zero mesmo. Se tiver alguma informação que de repente você já viu, você pode pular, não tem problema, tá? O que eu vou ensinar aqui primeiro é a função C, que é para fazer com que vocês entendam como que funciona aqui as operações lógicas, os testes lógicos dentro do Google Planilhas, mas também é uma regra que serve para outras ferramentas também. Na segunda parte a gente vai falar sobre o conte Cs, que é para a gente fazer o nosso primeiro teste com uma operação lógica dentro de uma função de contagem que não seja a própria C. E por último a soma Cs, só que nessa soma Cs que a gente vai fazer, eu não vou fazer apenas na tabela, mas a gente vai fazer também com os truquezinhos para você conseguir fazer isso entre datas, tá? Você precisa seguir um padrão para você conseguir fazer essa operação lógica dentro do soma Cs envolvendo datas. É um exemplo que o próprio Google Planilhas dá e é bem legal, então é importante que vocês prestem bastante atenção e acompanhem até o fim. Eu vou criar aqui uma coluna adicional com status, tá? E para eu fazer isso, eu não preciso fazer aqui a mesma formatação linha por linha. Eu posso simplesmente selecionar uma coluna que tem a formatação que eu quero, eu venho aqui neste pincel de formatação, clico aqui e clico em cima da coluna que eu quero fazer esse ajuste. Olha que legal, ele já deixa do jeitinho que eu preciso. O que eu teria aqui é uma coluna de status, então eu vou querer que ele faça o seguinte, ele vai olhar para essa meta onde eu tenho aqui R$800 e todo mundo que vendeu mais de R$800 e apenas mais do que R$800 mesmo, vai ter que aparecer como alcançada e quem entregou menos vai ter que aparecer ali para a gente como fora, tá? Então coloquei ali uma meta e a gente vai deixar isso estipulado para usar no dinamismo na nossa função C. Eu vou colocar aqui então o sinal de igual, chama a minha função C e a primeira coisa que ela pede para a gente é a expressão lógica, ou seja, qual que é o teste lógico que eu vou fazer para aí sim ele me retornar um verdadeiro ou falso. Então eu basicamente vou dar para ele ali de repente uma operação matemática para ele fazer a validação daquilo e ver se está certo ou não. Por exemplo, no nosso caso, eu tenho ali uma meta de R$800 e eu sei que o valor aqui da Ana Souza que ela vendeu foi 850, então 850 é sim maior do que 800, e aí que entra o valor se verdadeiro e o valor se falso. Se realmente esse teste lógico aqui for maior que 800, o que eu quero que apareça no valor se verdadeiro, e se der errado, ele vai me dizer no valor se falso. É super tranquilo, mas na prática fica mais fácil ainda. Então a nossa expressão lógica vai ser o seguinte, vai ser se o nosso valor de venda, então no caso aqui a minha E2, for maior que, e aí eu coloco o símbolo de maior que, e eu seleciono aqui onde eu tenho uma meta. Eu também posso colocar o número 800. Só que eu gosto de selecionar a célula porque se de repente eu mudar aquele valor da minha meta, ele muda automaticamente na minha função. Ponto e vírgula novamente o valor se verdadeiro. Então ele vai olhar se o valor da minha E2 é realmente maior do que a minha H1 e ele vai me retornar o quê? No meu caso é o texto alcançada. Só que o que acontece? Eu preciso especificar o texto sempre entre aspas. Tanto que o próprio Google Planilhas dá esse exemplo aqui pra gente. Ele coloca entre aspas tudo aquilo que for texto. Então eu vou colocar aqui entre aspas o texto alcançada. Fecha aqui aspas, ponto e vírgula, a gente vai agora para o valor se falso. No valor se falso, ele basicamente vai olhar e se não for ali maior do que 800, então ele está errado. E para isso ele vai ter que mostrar como fora, porque não foi alcançado aquela meta. Então eu coloco fora também entre aspas, fecho parênteses na minha função C, dou um Enter e eu já tenho aqui o resultado. E eu vou mostrar também para vocês um pequeno problema que acontece caso você não tenha familiaridade com as ferramentas de planilha. Quando eu descer aqui a minha função, ela vai jogar essa função para todas as outras aqui da minha coluna E. Mas olha que interessante, eu soltei aqui e ele está dando todo mundo como alcançada. E olha aqui a sugestão que o Google Planilhas me deu, para colocar um S cifrão antes do H e depois também. Eu não vou aceitar, eu vou deixar todo mundo aqui como alcançada só para vocês entenderem. Ele pegou aqui o valor da minha E2 e arrastou. Só que ele também faz isso onde eu tenho a minha H1, então ele vai buscando essas outras células que estão em branco, e se está em branco é porque está zerado, então obviamente sempre vai dar como alcançada. Então o que a gente vai fazer aqui é trancar, que é para quando eu arrastar a minha função, ele manter a H1 aqui intacta, sem mexer, ela não pode se mover em nenhum momento. Só para exemplificar, repara que aqui está como H1, mas quando eu desço aqui no meu teclado, ó, H2, H3, H4, H5, isso significa que ele está descendo aqui os valores da minha H1, e eu não quero isso. Então eu vou apertar o F2 para abrir aqui a minha fórmula, clico onde eu tenho a minha H1, e eu vou apertar no meu teclado o F4, que automaticamente ele coloca os dois S cifrão e também faz o trancamento dessa célula.
Dou um Enter, não mudou nada, mas eu vou arrastar aqui para as demais e quando eu solto, aí sim a gente tem aqui as pessoas que estão fora da meta. Outro ponto interessante aqui, eu vou colocar aqui o Pedro Lima tem exatamente 800. Ele continua me retornando fora. Vamos supor que eu coloque aqui para ser maior que 800 ou igual a 800 para retornar no alcançado. Aperto F2 de novo para abrir aqui a minha fórmula e o sinal de igual sempre precisa vir depois do sinal de maior que ou menor que. Então eu vou colocar aqui o igual, dou um Enter, arrasto a minha função e só o Pedro deve mudar. Quando eu solto, só ele mudou. Então ele considera de 800 para cima e não apenas maior do que 800. E agora que a gente aprendeu a fazer a função C, eu simplesmente vou ensinar para vocês a conte Cs antes da gente ir para a função mais legal, a soma Cs. Então eu vou apagar este aqui e eu criei aqui uma célula com categoria e outra célula com região. O que eu vou querer criar aqui nesta parte de baixo é uma lista suspensa para mostrar para vocês como que é dinâmica e interessante vocês usarem esse tipo de validação de dados. Eu vou criar uma lista suspensa só com as categorias dos produtos e outra só com região. Isso vai evitar erro na minha célula e erro na minha fórmula. E para criar a lista suspensa é super tranquilo, eu vou clicar aqui na minha célula onde eu quero criar a lista, venho em dados, validação de dados, adicionar regra e eu vou trocar de menu suspenso para menu suspenso de um intervalo, porque eu quero que ele seja baseado somente no que eu selecionar. E eu vou clicar aqui nessa gradezinha e eu vou dizer para ele quais são os intervalos. Como eu estou falando aqui de categoria, eu vou selecionar onde tem categoria e dou OK. Para tirar esse retângulo aqui cinza, é só você vir em opções avançadas e escolher qual que você prefere. No meu caso, eu sempre coloco aqui a opção de seta, tá? Eu acho mais interessante, mas aí fica totalmente a seu critério. Aperto um concluído e eu vou repetir a mesma coisa aqui na do lado. Então, venho aqui em dados, validação de dados, adiciono uma nova regra, troco de menu suspenso para menu suspenso de um intervalo e eu vou selecionar aqui região. Seleciono todas as regiões, dou um OK e aqui dentro de opções avançadas eu tiro o retângulo. Troco para seta, dou um concluído e perfeito. Já tenho aqui então um para categoria, eu vou escolher qualquer um aqui e outro também para região. Eu vou criar aqui uma célula mesclada embaixo, então vou transformar ela em uma só. Seleciono as duas e clico aqui em mesclar células. Eu vou deixar numa cor diferente só para melhorar a visualização para vocês. A partir de agora, eu consigo criar a minha conte Cs baseado nessas duas listas e conforme eu alterar elas, ela tem que mudar o valor e é lógico que a gente vai usar isso também para a nossa soma Cs. Então, vamos colocar aqui igual, conte Cs, lembrando que ela é conte.cs. E eu vou escolher aqui o intervalo de critérios. A gente não faz o teste lógico de primeira. A gente seleciona o intervalo onde eu vou aplicar o critério e depois o meu critério. Então, no meu caso, eu vou colocar primeiro aqui categoria. O meu intervalo de critérios vai ser onde eu tenho aqui as categorias dos produtos, ponto e vírgula, e qual que é o meu critério? Se for igual ao valor que estiver nesta lista, que no caso é eletrônico. Tanto que ele me deu aqui um resultado atual antes de eu fechar a minha fórmula, que seria 6, o que significa que nós temos aqui 6 linhas da nossa coluna D que correspondem a eletrônicos. Ponto e vírgula novamente, vou repetir o critério, porque eu não quero pegar só a categoria, eu quero pegar também a região. Então seleciono aqui todas as minhas regiões, ponto e vírgula, seleciono a minha lista suspensa, onde eu tenho os dados das regiões. Fecho aqui parênteses, se você quiser colocar mais categorias, se você quiser colocar outras informações adicionais, você pode também. Dou aqui um Enter e ele me retorna como 2. Ou seja, da categoria eletrônicos na região leste, nós temos 2. Se eu pegar aqui na região leste, eu tenho aqui um eletrônico, outro aqui em cima e nenhum mais. Se eu trocar aqui, por exemplo, para móveis, ele já troca ali para a gente para 1. Ou se eu fizer o inverso, né, trocar aqui onde está norte e colocar como leste, ele me retorna 3. E o interessante é que conforme eu altero na minha lista, ele vai me retornando também a contagem de valores. Então, como eu tinha tirado outro, ele retornou como 0 ali para a gente. E é justamente baseado nisso que a gente vai usar dois exemplos aqui da soma Cs. Então, a gente vai somar produtos de acordo aqui essas categorias e depois um truque para você fazer o soma Cs entre aspas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o soma Cs na nossa base de dados atual. Coloca igual soma Cs, não se esquece de sempre colocar no plural, porque a gente está testando aqui com mais de um intervalo. E o soma Cs tem uma pequena diferença da conte Cs, porque o primeiro argumento que eu seleciono é o intervalo de soma. Então, vou colocar aqui toda a minha coluna onde eu vou somar esses valores. Seleciono elas aqui, ponto e vírgula, e a gente vai voltar
ao padrão que a gente estava seguindo antes na Cont-Cs. Então, primeiro o intervalo onde eu aplico o critério e depois o critério que vai ser aplicado. Assim a gente consegue criar um teste lógico. Meu intervalo de critérios vai ser então a categoria, ponto e vírgula, a lista suspensa onde tem a categoria, ponto e vírgula, meu segundo intervalo de critérios, portanto, região, ponto e vírgula, lista suspensa onde eu tenho a região. Já terminei aqui a minha função. Dou um Enter e ele me retorna 2.500. Vou formatar como moeda aqui em cima. E realmente, se eu pegar aqui eletrônicos da região leste, eu tenho aqui apenas duas marcações e vamos somar elas aqui. Então, 1.200, 1.300. Troco aqui num cantinho onde está mínimo, eu coloco aqui soma e ele vai me retornar exatamente os mesmos 2.500. Então, conforme eu altero os valores aqui, ele também vai alterando na minha lista. Então, repare que não foram medidos ali roupas na região leste, mas se eu troco aqui para sul, por exemplo, ele tem um registro de 800. Então, se a sua base de dados for gigantesca, você consegue fazer esse filtro baseado em critérios, que são as nossas operações lógicas, para trazer um retorno de uma soma com condição. Só que a soma Cs e também a Cont-Cs tem algo muito interessante que dá para você fazer, que está no exemplo dela, mas vou mostrar aqui para vocês como que vocês fazem um soma Cs entre datas. Então tenho aqui uma data de início e uma data de fim, que representam aqui 7 dias, contando do dia 20 até o dia 26. Eu quero que ele some somente entre essas duas datas aqui, esses valores. Para fazer isso, a gente vai chamar novamente a soma Cs e a gente vai escolher aqui o nosso intervalo de soma. Quando eu aperto o ponto e vírgula, eu vou seguir o mesmo padrão, intervalo de critério, critério. Só que tem algo bem interessante. Lembra lá na função C que a gente usou as aspas para especificar um texto, mas não fez as aspas para explicar a operação lógica? Vai ser o inverso aqui no soma Cs. A gente vai usar aspas, mas nós não usaremos texto. O maior que e a nossa data, menor que e a outra data, que será a data de fim, usando aspas e concatenando. Então eu vou juntar os textos. Mas lembrando que depois que você colocar o intervalo de soma, você precisa colocar o intervalo de critérios. Então, antes da gente fazer esse esquema de colocar as aspas para especificar, a gente precisa selecionar primeiro o intervalo de critério, que é onde está as datas. Seleciono ali qual que vai ser o meu critério, que eu vou puxar das datas, ponto e vírgula, abro aspas, coloco maior que ou igual, fecho aspas, e eu vou usar o e-comercial para concatenar um texto com outro ou uma informação com a outra. Então eu coloco aqui o e-comercial e seleciono minha data de início, só explicando o que é isso aqui que a gente acabou de fazer. Eu estou dizendo para ele que ele só vai fazer essa soma a partir do dia 20, então se for igual ao dia 20 ou as datas posteriores a ele. Só que ele vai contar infinitamente para frente, então eu preciso fazer um segundo critério para colocar ilimitado dia 26 para trás. Assim ele vai ficar entre datas, sendo do dia 20 do 9 ao dia 26 do 9 também. Portanto, ponto e vírgula, novamente o meu intervalo de critérios, ponto e vírgula de novo, e entre aspas eu vou fazer agora a operação inversa, eu vou colocar o símbolo de menor que, sinal de igual, coloco aqui aspas de novo, e comercial para juntar as informações e eu seleciono a minha data de fim. Dou um Enter, ele me retorna 16.926. Vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente testou aqui na nossa primeira planilha, onde a gente pegou os dados ali no cantinho. Eu vou selecionar então do dia 20 e eu vou vir até o dia 26, e quando eu solto, repare que aqui no canto direito deu 16.926. Vocês também vão poder testar com essa base de dados, mas vai ser necessário criar uma cópia, tá? Então você vai acessar o link da descrição, vem aqui em arquivo, e a quarta opção é fazer uma cópia, aí você consegue manipular na planilha. Eu vou deixar duas sugestões aqui nas telas finais, e uma delas é como que você usa o soma Cs entre planilhas, porque existe um truque com somar produto, é algo bem insano, bem legal, e com certeza você vai achar isso interessante também. Fechou? Então por hora é isso, e eu vejo vocês em uma dessas videoaulas.